E quando a gente fala do cálice, e as expressões neotestamentárias falam do vinho, não é isso que a gente vai participar hoje, em cálices como esse, pouquinho, e aqui não é o vinho, é o suco de uva, porque essa é a nossa prática, e eles não bebiam vinho em cálices assim econômicos. Os cálices nossos são assim, para administrarmos da melhor maneira este cerimonial. Mas quando eles falavam de pão, eles não se referiam a esse pão de trigo, e o vinho era vinho mesmo. Então, qual era o espírito na época? Quem podia mais, levava mais. Então, havia aqueles que podiam levar garrafões de vinho, levavam lá para aquelas refeições os seus garrafões de vinho. Quando eu falava aqui acerca de pão, como eu disse, não é o pão de trigo, mas é aquele pão conforme a gente ora, pedindo a Deus que nos dê todos os dias o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando a gente ora assim, a gente não está dizendo, Senhor, todo dia me dê um pãozinho francês. A gente está falando da comida mesmo, a gente está falando do arroz, do feijão, da carne, dos vegetais, e por aí afora vai. Então as pessoas na igreja primitiva, eles levaram para a ceia do Senhor a comida que eles tinham em casa, era a comida da casa. Assim como nós tivemos hoje um maravilhoso junta-panelas, e depois no final tivemos um bolo em comemoração ao casamento da Cacilda e do Luciano, maravilhoso também. E era essa refeição. Então o memorial da ceia era, na verdade, um junta-panelas. Mas havia na igreja aqueles que eram mais abastados. Então aqueles que podiam mais, levavam mais. Aqueles que podiam levar garrafões de vinho, levavam. Aqueles que podiam levar até o pão de trigo mesmo, levavam pão de trigo. Aqueles que podiam levar as coxas de aves, levavam as coxas de aves. Aqueles que podiam levar a sua picanha, seu cupim, seu filé, levavam a picanha, o cupim, o filé. E o espírito é que, na medida em que eles fossem chegando, fossem sendo colocados, dispostos tudo sobre a mesa, para que no final todos pudessem partilhar. Então aqueles que podiam mais, ajudavam aqueles que podiam menos, ou que nada podiam. As pessoas que podiam levar alguma coisa, levavam alguma coisa. Quem não podia levar nada, levava a si mesmo e a sua família. Então, fazendo isso, eles estavam afirmando para a sua consciência e uns para os outros a verdade mais simples e mais essencial do Evangelho, que diz respeito à graça, a graça de Deus. Vivemos pela graça, recebemos a graça e de graça, e a graça de graça tem que ser distribuída. Esse era o espírito daquele momento. Porém, não muito diferente do que nós vivemos hoje, a sociedade daquela época era dividida as pessoas eram classificadas por grupos sociais, por classes, por castas. Elas recebiam os seus rótulos, elas eram separadas sob os critérios de avaliação e de julgamento daquele que estava separando e classificando, seja pelo que as pessoas tinham, seja em termos de posse, ou seja em termos de conhecimento, ou seja até mesmo por aquilo que as pessoas aparentavam. Assim elas eram classificadas. Mas o Evangelho, quando ele apresenta a ceia do Senhor, que é uma instituição do próprio Senhor, de Jesus, que se deu por nós na cruz, vai além da pura verdade
e dita constantemente por nós, em nossas celebrações religiosas, que é um memorial, que é uma instituição de Jesus, que é para nós nos lembrarmos que Ele se deu por nós, que é para nós nos lembrarmos que Ele nos ama, que a graça dEle está ali, sendo demonstrada, sendo afirmada, sendo retratada, afirmando que Ele morreu pelos nossos pecados, uma morte substitutiva, ou seja, éramos nós que deveríamos morrer pelos nossos pecados, mas Jesus aceitou a determinação de Deus Pai, de que Ele deveria pagar esse preço por nós, porque a culpa do pecado nós jamais poderíamos pagar, é uma dívida impagável, então Ele morreu em nosso lugar. Então, além disso tudo, que frequentemente, repetidas vezes, a gente retrata, a gente afirma, a gente ensina nas nossas celebrações, a gente ensina nos estudos das escolas bíblicas, dominicais, a verdade da ceia do Senhor está para além dessas coisas que a gente está cansado de ouvir. Além dessas coisas, a ceia do Senhor aponta para nós a verdade acerca da graça. E o Senhor deseja que nós hoje estejamos pensando nesta celebração dentro da perspectiva de que aquele que recebeu a graça, de graça, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. De graça recebestes, de graça dai. Então, obviamente, é sobre isso que fala a ceia do Senhor, dizendo que essa celebração, ela não pode estar restrita apenas a um evento mensal, ou a um evento semanal, até mesmo a um evento praticado em qualquer momento, tantas quantas forem as vezes que a igreja reunida deseja praticá-la. Ela compreende, ela se pretende ser a realidade de uma simbolização que vá para além da morte e da ressurreição de Jesus. Ela se pretende ser na nossa consciência a reafirmação, o relembrar, o reavivar, o retomar, o reforçar a certeza de que a nossa vida tem que ser um pão que deve ser partido todos os dias, sobretudo nos nossos relacionamentos, um pão que tenha desdobramentos, um pão que vá se dando, um pão que seja partido todos os dias, que não se economize, um pão que não seja só para nós, mas um pão que seja também para os outros. E é a partir desta compreensão que o apóstolo Paulo começa a falar da igreja dos Coríntios, primeiramente retratando como estava a relação deles, a relação de uns para os outros, que na verdade não retratavam a compreensão de que a ceia do Senhor, ela é mais do que um rito, a ceia do Senhor é mais do que uma cerimônia religiosa, mas a ceia do Senhor é sobretudo a celebração da vida. Porque nós somos, queridos, todos os dias visitados com a graça de Deus. Ou você acha que não? Que a graça de Deus não lhe alcançou hoje? Ou você acha que a graça de Deus não lhe alcançará amanhã? Ou você acha que a graça de Deus não se manifesta todos os dias na sua vida? Porque todos os dias nós somos visitados pela bondade de Deus.
A própria palavra do Senhor em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, se eu não me engano, no verso de número 23, vai dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, todos os dias, a cada momento em que você abre a janela da sua casa e dê aquela boa respirada. Que dia maravilhoso o Senhor me deu. Ali está a expressão da misericórdia, da visitação do Senhor na sua vida, do milagre de Deus na sua vida, sobretudo lhe dando perdão diário, para que você continue vivendo sob a graça e na compreensão de que a misericórdia do Senhor está na sua vida. E olha que nós não precisamos fazer absolutamente nada para que essa graça esteja sobre nós, porque a graça, como se diz, é de graça. Nós não precisamos nem dar dízimo para recebermos a graça, porque é graça. Nós não precisamos fazer uma obra para sermos agraciados, porque ela é graça, e a graça nos alcança tão somente estando com os nossos corações abertos, se manifestando em quebrantamento, em contrição de fé, e o Deus de toda graça nos visita todos os dias com a sua bondade e a sua misericórdia. E é por isso que se espera que aquele que recebeu a graça, de graça, transforme esta graça na sua compreensão de horizontalidade, ou seja, nos relacionamentos, porque ela vem de lá para que ela saia daqui e alcance os outros. Então, se eu recebo um perdão infinito todos os dias, porque a minha vida é uma contradição diante do infinito e diante daquele que é santo, eu sou chamado a oferecer perdão finito todos os dias, relativos, cotidianos, em relação àquele que é igual a mim, que é pecador, tanto quanto pecador eu sou. De modo que é um grande negócio o podermos oferecer a graça de Deus, o poder oferecer o perdão do nosso coração, o poder oferecer bondade, o poder oferecer misericórdia. O problema é que a igreja de Corinto estava praticando a ceia do Senhor sem essa perspectiva, sem vislumbrar esta verdade, porque eles se reuniram aqui, e aqueles que tinham mais, como diz o apóstolo Paulo aqui, retratando do início do texto que nós lemos, levavam grande quantidade de comida e de bebida, mas separavam. Eles faziam assim, eles chegavam com as suas ofertas ali para o junta-panelas da igreja, e ficavam assim, abraçados a ela. Isso aqui é meu, glória a Deus, aleluia, eita prosperidade na minha casa. O problema é que eles chegavam e punham as suas ofertas sobre a mesa e separava aquela oferta para si mesmo ou para a família que levou aquela oferta, aquele alimento. Esse aqui é da família A, aquele ali é da família B. E aí o que acontecia? Constrangia, coitado, aquele irmão que levava aquele pão dormidinho, aquele pão de um dia para o outro, não é? Ou aquele que nada levava, e aí ficava aquele irmão lá com um copo na mão, e será que vão se lembrar de mim? E os sujeitos pegavam ali os garrafões de vinho e bebiam no gargalo, a ponto de se embriagarem. Aqui é suco de uva, mas mesmo que nessas bandejas tivéssemos aqui vinho, possivelmente, mesmo que você bebesse toda a bandeja, você não ficaria embriagado. Os sujeitos se embriagavam, eles pegavam ali os
garrafões e bebiam. E como aqueles porcos medievais, os bárbaros, pegavam ali a carinha da prosperidade, e os outros lá, tadinhos, constrangidos. E aí Paulo, sabendo disso, ele vem e tenta ensinar à igreja o sentido correto e aceitável para a ceia do Senhor, porque além deles fazerem isso, eles faziam ainda dando graças a Deus. Não sei se você sabe, mas a igreja primitiva, quando ela se reunia para essas refeições, ela chamava aquele momento de festa ágape, ou festa do amor. E agora imagine o quadro, os sujeitos movidos pelo egoísmo, e tomavam para si, egoisticamente, aquilo que eles levavam para as suas celebrações, e ainda exprimiam um sentimento falso, dizendo: glória a Deus, eu estou na festa ágape, glória a Deus pela prosperidade que me alcançou. Não é sem motivo, portanto, que o apóstolo no texto ele vai dizer: olha, essas reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, e fazem tão mal a vocês, que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E Paulo tenta ensinar a igreja, para tentar salvar a igreja do espírito mundano, porque com esta prática, sem essa compreensão, a igreja estaria sendo condenada pelo juízo de Deus. Mas esse juízo divino também não é no sentido de que a mão de Deus vai pesar sobre a igreja, vai pesar sobre o crente que vive movido pelo egoísmo. Não é nesse sentido. Mas ele está falando de uma consequência natural da não compreensão, do se estar desavisado e praticar a ceia do Senhor tão somente como um evento, e ajudando até o comércio religioso. Porque, por exemplo, esses cálices ali, alguns anos atrás, as igrejas usavam cálices de vidro, e a vigilância sanitária proibiu, por causa da hepatite, que as igrejas se utilizassem cálices de vidro, passaram a ser cálices descartáveis. Depois que nós usarmos, nós vamos jogar fora. E aí temos que comprar outro no comércio religioso. Ou então nós vamos recorrer a Igibril, que está em novo endereço, ali na rua 7 de setembro, né, e ela vai dar conta de fazer a encomenda para nós e trazer aqui para a igreja. O pão que se compra e tudo mais. Mas a perspectiva ela é muito mais espiritual, ela é muito mais profunda, ela está muito mais além desse rito religioso. E nós, cristãos protestantes, resumimos tudo isso num cálicezinho de suco de uva e num pão que está inteiro, daqui a pouco será partido, e cada um de nós tomará parte de um pedacinho. A Igreja Católica reduziu essa compreensão a uma bolachinha de farinha. E é muito mais do que isso que compreende a nossa prática. O evento aqui deve estar tão somente retratando a atitude cotidiana da igreja, porque esse momento aqui, ele retrata a festa ágape, um culto ao Senhor, a celebração do amor de Deus pela humanidade, mas também o amor de nós na vida de todos aqueles que da graça do Senhor também necessitam. Portanto, queridos, se era assim no dia do evento, no ambiente da fé, muito mais era no ambiente cotidiano. Olha aqui para mim, porque você pode esquecer de tudo que eu falei,
E há alguns que vão esquecer mesmo, ou muitos vão esquecer. Mas eu quero que você saia daqui pensando numa coisa. E quando você for participar deste momento, você esteja pensando na razão do porquê eu estou dizendo tudo isso a você. Porque muitas vezes a gente participa desse momento pensando no livramento, na salvação dos nossos pecados e na maldade que não saiu do nosso ser, continua ali entranhado. E o que o Senhor quer é que a nossa compreensão seja renovada, ou pelo menos estejamos pensando numa outra perspectiva, na perspectiva de que assim como Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, que aquele que participa desse momento se apresente ao Senhor como um pão que se oferece à sociedade todos os dias. Ou seja, que você é o pão para essa pessoa que está aí ao seu lado, que você é o pão para a pessoa que comunga com você frequentemente nesse ambiente cristão, nesse ambiente de fé. O que o Senhor espera é que nós sejamos o pão que possa se doar à humanidade, o pão que possa ser partido todos os dias, fazendo a diferença na vida de outros, fazendo a diferença no local, no lugar em que nós frequentamos diariamente, no trabalho, na escola, no supermercado que costumamos comprar, nos lugares que nós costumamos frequentar. Nós somos esse pão. O que o Senhor quer que nós compreendamos é que nós somos o cálice de vida, a ser oferecido aos outros também. E eu estou nesse mundo com esse propósito, é de servir, e não para ser servido, e de servir como um pão, e de servir como o cálice. E essa era a dificuldade da igreja dos coríntios, porque se eles andavam na contramão disso, ou seja, se naquele ambiente de fé, eles conseguiram viver egoisticamente, pensando só em si mesmos, sem a prática do amor, classificando as pessoas, separando as pessoas, rotulando as pessoas, muito mais assim eles faziam do lado de fora da igreja, porque lá fora nós somos sempre piores do que nós somos aqui dentro. A outra razão do porquê dizer isso a vocês nessa noite é a questão do resultado. Porque aquilo que nós fazemos, estejamos desavisados ou não, sendo nós ensinados ou não, tem implicações espirituais e que se refletem na nossa alma. Porque Paulo diz aqui à igreja que porque eles não compreendiam esse momento, as reuniões deles pioravam a cada dia. Porque aquele evento rejeitava a internalização da graça, da cura, da salvação. Era tão somente um rito praticado por eles frequentemente. E aí ele diz: essa é a razão do porquê vocês estarem fracos e doentes, e vários já dormiram. Fracos, porque eles não compreendiam as questões espirituais e as verdades espirituais. Doentes, porque estavam eles fragilizados, porque a carnalidade
os dominou de uma maneira tremenda. E muitos já morreram. E aqui não está falando da morte física, porque a pior morte não é a física, mas é aquela que nos alcança quando estamos em vida. O pior morto é aquele que continua vivendo. Não estou falando de alma penada. Estou falando daquele que, embora esteja em vida, mas vive como se morto estivesse. Essa era a enfermidade. Então a cura é quando eu começo a olhar para fora de mim e começo a enxergar os outros. A cura, a salvação, a restauração, a vida, é quando eu entendo e assim vivo, como o pão de Deus doado à humanidade e partilhado com a humanidade todos os dias. A questão é se, quando nos reunimos diante da mesa do Senhor, se o conteúdo do Evangelho está sendo praticado por nós. Portanto, o que o Senhor espera de nós é que manifestemos o conteúdo do Evangelho, de modo que o Evangelho da graça de Deus, uma vez nos alcançando, alcance também os outros. Vamos partilhar o pão, e esse pão simbólico, feito de trigo, nos lembrando do corpo de Jesus sacrificado por nós, fala-nos também que representa a nós mesmos, como o pão que deve ser doado todos os dias à vida das pessoas. O cálice, que representa o sangue de Jesus, mas representa também o espírito desse momento, em que nós, sem restrição, nos consideramos como este cálice, onde nossa vida é doada a outros, sem medida e todos os dias. Então, queridos, a proposta do Senhor hoje para nós é: pensemos nesse momento, para além daquilo que ele representa a priori, o corpo de Jesus entregue na cruz e o seu sangue derramado, mas que pensemos nesse momento também como um instante em que nós nos examinamos a nós mesmos, e aí depois comemos do pão e bebemos do cálice, na compreensão de que esse momento só faz sentido se ele continuar acontecendo todos os dias na nossa existência. De ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão do teu divino amor, da paz ao coração. Oh, meu Jesus, comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Oh, dá-me, meu Jesus, fluir teu rico amor e andar em tua luz, sumiço a ti.
comigo, vem estar agora até aqui no céu contigo.